Então, gente, vamos aqui para mais uma aula de segurança e auditoria de sistemas. Hoje nós iremos falar sobre a norma ISO 17799, também conhecida como a ISO 27002. Então, o que essa norma fala? Ela vai abranger como você, na sua empresa, pode, de fato, ou seja, na prática, implantar um sistema de gestão da segurança da informação. Então, ela vai ser uma implementação da norma ISO 27001, que é uma norma gerencial apenas. Então, a norma ela vai explicar o que é a segurança da informação, qual é a sua necessidade, a sua importância e como você pode abranger as seções da segurança da informação de uma forma prática. Como você vai fazer com que todas as diretrizes possam ser explicitadas em relação ao seu negócio, em relação à sua realidade da sua empresa. Então, ela é dividida em capítulos. E esses capítulos eles vão ser a categoria de segurança da informação, análise de riscos, política de segurança da informação, a organização da segurança da informação, a gestão de ativos, a segurança em recursos humanos, segurança física e lógica, gerenciamento das operações e comunicações, controle de acesso, aquisição, desenvolvimento, manutenção de sistemas da informação, gestão de incidentes de segurança da informação, gestão da continuidade do negócio, também conhecido como um plano de contingência, e, por fim, a conformidade. Então, qual é a vantagem de você, na sua empresa, implantar essa metodologia aí para garantir a segurança da informação? Ou seja, de você implantar a norma ISO 27002. Então, primeiro que se você tem uma norma ISO implantada na sua empresa para garantir a segurança da informação, os seus clientes eles já vão te ver como um fornecedor confiável, porque você vai seguir padrões que vão garantir que já são padrões bem estruturados e vão garantir que os seus serviços vão seguir as normas para a segurança da informação. Então, vocês vão garantir que, por exemplo, os dados dos clientes, eles terão a integridade, eles terão a confiabilidade, eles terão a disponibilidade necessária. Você vai poder garantir que a sua empresa ela vai adotar uma norma de aceitação global, já que é uma norma ISO. Assim como a gente tem a norma 27001, então essa norma ela é em total conformidade, já que ela é a implementação da norma 27001. Então, e isso é justamente a causa de que a norma 27002 ela não é uma norma certificatória, porque ela é uma norma prática. Ela abrange cada uma das suas seções de uma forma prática, ensinando as empresas a como elaborar os documentos necessários para garantir um sistema de gestão de segurança da informação eficaz. Envolve todos da organização, então assim, tanto a presidência, a diretoria, quanto pessoas, os cargos mais baixos dentro da organização, como serviços gerais, etc. Eles são todos envolvidos. Todos os setores e todos os funcionários, sem exceção, vão estar cumprindo as regras estabelecidas pela política de segurança e por todos os outros documentos envolvidos para garantir a segurança da informação na sua empresa. E, através das auditorias e do monitoramento constante de todo o sistema de gestão da segurança da informação, é possível continuar um fluxo
que ele vai ser sempre de melhoria, correção dos pontos que foram falhos lá nos documentos da gestão da segurança da informação, como a política de segurança da informação. E assim você garante que aquilo que está ali implantado na sua empresa, todas aquelas regras, elas sofrem auditorias e modificações contínuas, sempre buscando um aperfeiçoamento de todo o processo da segurança da informação. Então, gente, aqui nós temos as principais seções da norma ISO 27002. Então, temos a política de segurança da informação, a segurança da informação organizacional, o gerenciamento de ativos, a segurança patrimonial, recursos humanos, segurança física e do ambiente, gerenciamento dos processos de comunicação e operação, segurança do controle de acesso, aquisição, desenvolvimento e manutenção de sistemas da informação, gerenciamento de incidentes de segurança da informação, gerenciamento de continuidade do negócio ou plano de contingência e por último, compliance ou conformidade. Nós estaremos vendo cada uma dessas seções mais detalhadamente nos próximos slides. Então, se nós formos organizar todos os capítulos, todas as seções da norma ISO 27002 como mapa mental, nós teremos aqui essa realidade. Então, primeiro nós temos aqui o gerenciamento de riscos, a gestão de riscos. Depois, vamos com as políticas. E aí temos aqui, todo o detalhamento em relação a cada uma das seções. A organização, gerenciamento de ativos, a segurança em recursos humanos, a segurança física e do ambiente. Então aqui é apenas um detalhamento de todas aquelas seções que nós acabamos de mostrar. E através desse detalhamento, se vocês quiserem depois pegar para poder ter um lembrete do que cada seção fala, vocês conseguem, porque ele está estruturado em uma forma de mapa mental. Então, gente, primeira seção da norma. Agora nós vamos tratar de cada uma das seções de uma forma individual. Então, o que trata a seção da política de segurança da informação? Bem, nessa seção, primeiro de tudo, fala que você precisa criar um documento. Esse documento é o documento de política de segurança da informação, que vai conter todas as regras para garantir a segurança da informação na sua empresa. Então, tudo o que pode e o que não pode deve constar nesse documento, de forma que você tenha, no final, um documento claro, conciso e que seja acessível e bem entendido por todos os funcionários da organização, sendo eles funcionários da casa ou terceirizados. É necessário garantir um treinamento para que as pessoas possam entender as regras, para que as pessoas possam seguir as regras e assim ter, de fato, um sucesso aí na implantação desse sistema da gestão da segurança da informação da sua empresa. Então, esse treinamento, ele deve ser periódico. Não pode acontecer apenas uma vez só e pronto. Ele tem que ser contínuo. Então, é importante nessa sessão definir qual vai ser a periodicidade desse treinamento. Se você vai ter um treinamento a cada 6 meses, um treinamento a cada 3 meses, a cada 1 ano, ou se você tem na sua empresa uma alta rotatividade, a cada grupo novo que entra, por exemplo, na sua empresa. Então, sempre que algo muda no documento, é importante que haja uma comunicação
para todos os funcionários. Sempre que algo é alterado ou é corrigido, é importante também que um aviso seja repassado a todos os funcionários. E aí, dessa forma, você vai garantir que todo mundo tenha conhecimento da existência da política e de suas regras. Lembrando que não é aceito a justificativa de que eu cometi uma infração porque eu não conhecia. O desconhecimento, ele não é aceito como justificativa. Você não pode alegar, você como funcionário da empresa, não pode alegar que não sabia que estava cometendo uma infração de segurança da informação. Então, isso aí não vai livrar o funcionário de uma possível penalidade. Então, seção de organização da segurança da informação. O que é que essa seção aborda? Primeiro, ela vai abordar qual vai ser a estrutura necessária para o gerenciamento da segurança da informação, ou seja, se você vai ter um setor que é responsável, se você vai ter uma estrutura de servidores para backup, como você vai fazer esse gerenciamento da segurança? Você vai ter pessoas monitorando, vai ter utilização de ferramentas. Lembrando, não é preciso citar nomes de ferramentas, apenas mencionar se vão ser ferramentas automatizadas ou planilhas Excel, ou você vai ter uma equipe que vai ficar fazendo monitoramento dia após dia. Como você vai fazer isso? Você precisa, nessa seção, definir representantes dentre o quadro de funcionários que vão ser responsáveis por coordenar as atividades relativas à segurança da informação. Então, vai ter que ter bem claro quais são os papéis e as funções exercidas por cada um desses funcionários, quem são esses funcionários. Você vai ter que dizer se eles vão, quem vai trabalhar com o quê. Por exemplo, eu vou colocar um funcionário fulano, ele vai ser responsável por toda a parte de edição do documento da política de segurança da informação. Então, sempre que eu for fazer alguma edição, eu vou chamar fulano. Sempre que eu for fazer alguma alteração em relação à adição de uma nova regra que eu preciso adequar à minha política, é cicrano. E a monitoria vai ser a terceira pessoa lá que vai fazer. Então, é importante você citar os nomes das pessoas responsáveis ou do setor que aquela pessoa está inserido e que vai ser responsável por fazer essa monitoração aí constante do documento. Então, a gestão de ativos. Primeiro, o que é um ativo? O ativo, ele é tudo e qualquer coisa que tenha um valor agregado para a instituição, para a organização. Então, com base nesse conceito, é preciso que você defina quais serão os ativos da sua empresa que vão, de fato, ter a segurança da informação, ou seja, que vão ser assegurados, bem definidos. Por quê? Porque não adianta você tentar fazer com que todos e qualquer tipo de ativo receba um nível de segurança ou tenha algum tipo de mecanismo de segurança atrelado a ele, porque isso fica muito caro. Então é preciso que você defina qual vai ser o escopo dos ativos que vão ser assegurados. Então, isso sempre de acordo com o custo-benefício para a organização. Se você vai ter um custo-benefício bom, ou seja, se aquele ativo, ele vai, se
acontecer algum incidente com ele, ele vai te causar um prejuízo grande ou um prejuízo bem significante, você precisa então garantir que ele vai ser segurado. Caso contrário, é melhor você não garantir uma segurança, porque senão você vai aumentar o custo da sua folha mensal para uma coisa que não necessariamente vai te trazer algum tipo de prejuízo, caso venha acontecer algum tipo de incidente com aquele ativo. Então, o que é que trata a gestão de ativos? Trata de você, uma vez tendo quais são os ativos que você vai proteger, você garantir os mecanismos que de fato vão fazer essa proteção. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é um estruturamento de um inventário para esses ativos. Então, como é que você vai fazer um inventário na sua organização? Você vai fazer um inventário uma vez a cada ano ou uma vez a cada 6 meses? Por quem? Pela empresa terceirizada ou por uma equipe dentro da sua própria empresa, dentre os seus funcionários? Isso tem que ser estabelecido. Essa equipe, ela vai utilizar alguma ferramenta de automação, no caso algum programa, algum software, ou ele vai fazer utilizando planilhas impressas em papel? Como vai ser feito? Então isso aí tem que ser bem definido. E aí, como a gente acabou de falar, é necessário que esses ativos eles sejam classificados. Ou seja, qual vai ser a minha classificação da informação, os meus rótulos, como eu vou encaixar cada ativo dentro de cada um dos rótulos, ou seja, qual é o requisito para que, se eu tiver um rótulo privado, confidencial, secreto, público, por exemplo, qual vai ser a descrição de cada um dos rótulos? Qual vai ser o critério para que eu coloque cada um dos meus ativos em cada rótulo que eu tenha estabelecido? Então, definido esse critério e definido quais os ativos que eu vou assegurar, eu vou então dizer, de acordo com os rótulos que eu criei, qual será o nível de proteção para esses ativos. E como esse ativo poderá ser utilizado. Eu vou, por exemplo, um notebook. Esse notebook, ele vai ser cedido a um funcionário para utilização externa à empresa. Ele vai ser cedido para que o funcionário utilize apenas para questões profissionais, ou ele poderá ser utilizado também para assuntos pessoais. Ele vai ter que ser devolvido, por exemplo, na sexta-feira, ou ele vai poder ficar em tempo integral de segunda a segunda na mão do funcionário, em posse do funcionário. Então essas coisas todas têm que estar bem estabelecidas. Segurança em recursos humanos. Todos os funcionários, eles precisam entender as suas responsabilidades dentro da organização, mesmo antes de serem contratados. Então, quando o funcionário ele é admitido na empresa, ele precisa saber que a empresa possui um sistema de gestão da segurança da informação, que ele tem regras de segurança a serem seguidas. E quais são as responsabilidades dele? Qual é o horário que ele precisa chegar todos os dias? Se ele vai ter que bater algum tipo de ponto utilizando o crachá ou biometria, ou seja lá de que forma for. Como é que ele vai fazer para, no final do dia, ele terminar as atividades dele e poder sair do trabalho de uma forma segura? Então, tudo isso precisa ser explicitado antes da contratação. É importante a análise de todo o candidato.
Essa análise pode incluir análise psicológica também, principalmente se esse candidato for trabalhar com informações sigilosas. Por quê? Porque a informação, ela é o bem mais precioso de uma organização. Então, se você vai trabalhar com algum tipo de informação secreta, sigilosa, você precisa garantir que aquela pessoa ela tem um perfil compatível com esse tipo de responsabilidade. É importante entender que precisa ter uma consciência sobre as ameaças relativas à segurança da informação. Então, por exemplo, a cada data que é potencialmente perigosa durante o ano, isso vem muito principalmente perto de certos feriados ou certas datas importantes. É importante que sempre tenha aquele e-mail orientando aos funcionários para que eles não caiam em certas arapucas, né? Vamos chamar assim, de segurança da informação. Então, por exemplo, e-mails falsos, tentativas de fraudes, de golpes. Sempre é importante entender que tudo isso, na verdade, é uma potencial ameaça à segurança da informação da empresa e que deve ser evitado. Sempre, educação e treinamento é a chave para o sucesso da implantação de uma política de segurança da informação. Então, teve alguma alteração? Treinamento. Teve algum fato importante ou marcante? Estão disseminando algum novo golpe? É importante ter uma conscientização. E outra coisa importante para ser dita ainda nessa sessão é o procedimento para o desligamento de um funcionário. Então, quando um funcionário ele é desligado da empresa, quais são as ações que devem ser tomadas? Primeiro, qual será o tempo para cortar as credenciais de acesso desse funcionário? 24 horas, 48 horas? Segundo, esse funcionário ele deve devolver algum tipo de ativo que esteja em seu poder, como tablets, notebooks, celulares e outros equipamentos eletrônicos? Se sim, em quanto tempo? Em 24 horas? Em 48 horas? Ele utiliza algum tipo de crachá para poder fazer a marcação do ponto diário? Se sim, tem que ser devolvido? Então, tudo isso precisa ser dito nesse momento. Segurança física e do ambiente. Como você vai manter o seu ambiente físico seguro? Você vai ter uma empresa terceirizada que vai prestar segurança tanto nas guaritas como em salas que precisam de uma segurança reforçada? Você vai ter biometria para certas salas, por exemplo, a sala dos servidores. Você terá algum tipo de sistema biométrico controlando o acesso a essa sala? Você terá algum tipo de proteção em locais, por exemplo, em equipamentos externos que ficam dentro da sua empresa, porém em uma área externa, uma área descoberta? Você terá algum tipo de proteção? Terá câmeras? Terá biometria? Como que você vai manter a segurança física do seu ambiente? Isso aí você tem que falar nesse momento. Gestão das operações e comunicação. Então, definir procedimentos e responsabilidades pela gestão e operação de todos os recursos de processamento da informação. Ah, beleza. Quer dizer então que meu funcionário ele chega, ele vai poder manusear lá a estação de trabalho dele, o computador dele, mas ele vai poder instalar o programa que ele quiser,
Ele vai ser administrador da máquina dele local para poder ter esse poder, entre aspas, de instalar o programa que ele quiser, o aplicativo que ele quiser, de capturar os dados que ele quiser, poder utilizar mídias externas como as portas USB para colocar pendrives, os mídias de CD, gravar algum tipo de CD. Então, isso tudo precisa ser definido. Você vai dar esse poder aos seus funcionários, ou então esse poder aí vai ser de acordo com o perfil do funcionário. Como é que vai ser? É necessário segregar responsabilidades entre os funcionários, visando evitar o mau uso. Sempre importante. Se você tem, por exemplo, tem aquele cara que é responsável pela parte elétrica da empresa, o eletricista. Os equipamentos que ele utiliza, que apenas ele deverá mexer, deverá operar, eles vão poder ser operados por um analista de sistemas que não tem muito conhecimento em relação à eletricidade como eletricista? Será? Então, isso aí, com certeza, se ocorrer, vai se caracterizar como um mau uso do equipamento, podendo queimar o equipamento ou causar algum tipo de dano. Então, é importante você fazer a segregação das responsabilidades, em que o eletricista ficará responsável pelos equipamentos que forem de competência da área dele. O analista será responsável pelos equipamentos que forem de competência da área dele. Assim, você segrega a responsabilidade, você vai evitar que o eletricista dê alguma pane lá no computador e que o analista não cause algum dano no material do eletricista. Isso foi apenas um exemplo hipotético. Procedimentos para backups: detecção de intrusão e códigos maliciosos, gerenciamento seguro de redes. Você, na sua empresa, vai ter backup periódico? Sim ou não? De que dado? Qual a informação que vai ter esse tipo de backup? E daí, mais uma vez, entra aquela classificação da informação que foi feita lá atrás, em relação aos rótulos. Informações que são tidas como privadas, confidenciais, vão ter, sim, backups diários. Esse backup, qual será o tipo dele? Backup total? Backup incremental? Também tem que ser definido. Informações públicas, por exemplo, vão ter um backup na mesma frequência das informações que são tidas como privadas ou confidenciais? Ou você vai pegar uma informação que é tida como pública e fazer o backup dela uma vez a cada 15 dias ou 20 dias, por exemplo, mas já com uma periodicidade um pouco maior em relação às informações mais críticas. Isso tem que ser bem definido. Detecção de intrusão e códigos maliciosos. Você vai ter algum tipo de monitoramento constante, um setor que vai ser responsável por esse monitoramento. Você vai ter antivírus, vai ter algum tipo, esse antivírus ele vai ficar sendo atualizado periodicamente. Você vai ter algum tipo de programa de detecção de intrusão. Então, isso tem que ser definido ainda nessa mesma sessão. Como você vai fazer a segurança da sua rede? Você vai permitir que máquinas que estão fora da sua rede se conectem à sua rede? Ou você vai apenas permitir que máquinas do seu domínio sejam as únicas a utilizarem a sua rede interna? Você vai permitir que alguém chegue com um notebook e consiga acessar a sua rede? Ou que chegue com um celular ou algum dispositivo móvel e também acesse a sua rede? Isso também tem que ser definido. E como você vai fazer
o monitoramento das atividades não autorizadas na rede. Esse monitoramento, ele é fundamental para que você evite problemas de segurança na sua rede corporativa. E mesmo assim, você precisa também ter aí uma alternativa caso algum tipo de problema venha acontecer. Controle de acesso. Como será feito o controle de acesso lógico às informações da sua empresa? Você terá papéis de usuários e cada papel vai ter a sua permissão de acesso atrelada a ele. Quais serão esses papéis e quais serão as permissões? As pastas, por exemplo, podem ser compartilhadas para outros computadores da rede, mesmo que você tenha pastas que são compartilhadas na rede, mas qualquer funcionário de qualquer perfil poderá ter acesso ou apenas para alguns perfis específicos. Conscientização do uso de senhas e segurança dos equipamentos. Aqui você vai ter que dizer se a senha ela vai ser pessoal, se ela vai poder ser compartilhada com outros funcionários ou não. Se você vai ter equipamentos que são de uso exclusivo de um determinado funcionário ou poderá ser compartilhado com mais de um funcionário. E entra aqui uma coisa muito importante: a política da mesa e da tela limpas. Documentos sensíveis, informações sensíveis não podem ficar expostos. Dessa forma, é importante conscientizar os funcionários que documentos precisam estar guardados em gaveteiros com chave. Computadores precisam ser bloqueados sempre que o funcionário se ausentar da sua mesa, da sua estação. Mesmo que seja por pouco tempo, que seja para falar com um colega na mesma sala, porém em uma outra extremidade da sala, não importa. Saiu da estação, bloqueia a máquina. Chegou ao final do dia, pega todos os documentos, guarda no gaveteiro com chave e tranca. Não é permitido deixar documentos que são documentos secretos, sigilosos, ao alcance de qualquer funcionário. Isso é fundamental para garantir o sigilo das informações. Aquisição, desenvolvimento e manutenção de sistemas da informação. Se a sua empresa ela pretende adquirir algum tipo de sistema, ou ela desenvolve sistemas de informação, ou ela realiza manutenções em sistemas já vendidos em tempos aí atrás, então ela precisa garantir que os requisitos, ela precisa definir qual vai ser o tipo de segurança que ela vai ter em relação a esses sistemas. Os requisitos de segurança, eles precisam estar bem definidos e bem conversados, tanto com o cliente que adquiriu com você algum tipo de sistema, ou com o prestador, fornecedor daquele sistema que você adquiriu. Então, confidencialidade dos dados, requisitos de disponibilidade, requisitos se a pessoa vai poder ter acesso a código-fonte ou se você vai prestar algum período de garantia. Tudo isso precisa estar bem definido, bem claro. Se é importante, por exemplo, você vai adquirir um sistema, mas você precisa que aquele sistema ele tenha criptografia para proteger suas informações. Então é importante que você diga ao fornecedor que você precisa de um sistema com criptografia de dados, para que você não fique circulando informações de uma forma aberta
do seu sistema para fora dele. Assim como se você vai fazer um sistema para ser vendido para um cliente, você também precisa que o cliente especifique lá qual será a regra de segurança para as informações dele. Se ele quer algum tipo de criptografia, qual é o tipo de criptografia a ser utilizado, tudo isso precisa estar acertado. Gestão de incidentes da segurança da informação. Bem, nós fazemos de tudo para prevenir um incidente de segurança da informação. Mas caso aconteça um incidente, é preciso que você tenha, primeiro, uma comunicação rápida e eficaz da ocorrência desse incidente com o setor responsável pela segurança da informação e como você vai fazer para garantir a penalidade daquele funcionário que realizou ali aquele incidente. Essa penalidade varia de acordo com o cargo do funcionário que é ocupado e de acordo com o nível daquele incidente, o grau daquele incidente, a severidade. Então, incidentes que causem um prejuízo financeiro grande terão penalidades maiores. Lembrando que, como a política de segurança da informação, ela abrange todos os setores da organização e ela é um documento que o seu exemplo ele deve vir de cima, dos setores mais altos, ou seja, da presidência, da diretoria. Então, quanto maior o cargo, maior também deve ser a responsabilidade e, consequentemente, a penalização na ocorrência de alguma infração. Então, isso também tem que ser definido nessa seção. Quais serão as penalidades para cada grau de severidade? Severidade alta, média ou baixa. E aí vem a continuidade do negócio, ou seja, o plano de conformidade. Aquilo que acontece quando aconteceu um incidente de segurança da informação, você precisa continuar o seu negócio. Então, qual será a medida tomada ou quais serão as medidas tomadas para que você não permita a interrupção do seu negócio, para que o seu negócio continue funcionando? Então, o que você vai fazer? Você vai chamar algum tipo de órgão federal ou estadual ou algum órgão do governo, como SAMU, bombeiros, polícia. Você vai chamar algum tipo de empresa terceirizada para dar manutenção, por exemplo, nos servidores, ou algum tipo de empresa que vai dar manutenção no link de comunicação da sua rede para que a sua rede não caia. Você vai chamar alguém que vai, por exemplo, trazer os backups em fita que ficam armazenados em outro prédio, como um carro forte, por exemplo. Então, quais são as medidas que você vai tomar? Quais são as ações que você vai fazer? E isso tudo também tem que ter um tempo bem estabelecido. Por exemplo, em caso da ocorrência de um alagamento, nós iremos retomar a nossa atividade em um prazo máximo de 48 horas ou de 72 horas, por exemplo. Então, isso tudo tem que ser bem definido. Os nomes das pessoas que você precisa contactar, os contatos das pessoas que você precisa contactar, quais os tipos de incidentes ou de desastres naturais que a sua empresa pode ter aí um acometimento. Por exemplo, se você tem uma empresa que você sabe que na área em que você está é comum a ocorrência de furacão,
Então, você pode colocar furacões como um possível incidente natural e ter um plano de continuidade caso ocorra um furacão. Se a sua empresa está em uma área que é comum a ocorrência de alagamentos, ou quando chove, ou porque tem um rio que transborda, então alagamento é um tipo de incidente que você precisa ter aí um plano de continuidade do negócio. Então, para cada tipo de incidente em particular, você precisa ter um plano de continuidade, ou seja, você precisa ter um plano de contorno para aquela situação. E dessa forma, restabelecer aí o seu negócio. E por último, gente, a conformidade. Ou seja, você precisa garantir que o documento que você está elaborando, ele está conforme, ele está de acordo com as leis criminal, civil, os estatutos do trabalhador, estatutos diversos, regulamentações ou obrigações contratuais e de qualquer requisito da segurança da informação. Então, surgiu aí um novo estatuto aí que vai regulamentar, por exemplo, o trabalho de pessoas acima de 60 anos. Não tinha esse estatuto antes, agora tem que se adequar. E aí você tem que mostrar nessa sessão, na verdade, essa sessão ela é uma declaração de conformidade. Você irá declarar para todos os fins que o seu plano de segurança da informação, que é a sua política, ela está em conformidade com todos os estatutos estaduais, municipais, que regem tanto as leis trabalhistas quanto as leis da segurança da informação. Nesse caso, muitas vezes é necessária a contratação de uma consultoria especializada para que você possa fazer uma análise da segurança de sistemas de informação em um intervalo regular para saber se aqueles sistemas atendem a todos os requisitos, leis, estatutos e etc. Uma vez feito isso, você emite aí esse certificado nessa sessão, dizendo que você e a sua empresa, no caso, estão em conformidade com as leis municipais vigentes. Então, gente, alguma dúvida podem ou mandar por e-mail ou postar aqui nos comentários e aí nós iremos sanar essas dúvidas. Lembrando que para essa aula nós iremos fazer uma atividade, e eu vou agora falar um pouco sobre essa atividade que vocês irão fazer. Vai ser importante que vocês façam essa atividade até mesmo para ajudar o trabalho, ao TED que vocês irão aí desenvolver. Então, gente, eu quero que vocês façam uma busca por 3 situações reais, aí vocês podem pesquisar no Google, de empresas que tiveram uma falha de plano de conformidade em relação a algum incidente ou acidente natural que venha a ter acontecido. Expliquem qual foi o incidente e por que o plano, a política de segurança da informação e o plano de contingência não foram eficazes. Por que não houve uma eficácia em relação ao contorno da situação. Então, gente, é isso. Lembrando que o envio se dará até a meia-noite e vamos até a próxima aula. Até mais, galera!